A chuva caía em torrentes sobre os arranha-céus de Neo-Lisboa, uma metrópole de concreto e neon que nunca dormia. As gotas de água escorriam pelas janelas panorâmicas do meu apartamento no 87º andar, distorcendo as luzes vibrantes dos hologramas publicitários que dançavam na noite perpétua da cidade. Para a maioria, essa era apenas mais uma noite encharcada. Para mim, Kael, era o silêncio antes da tempestade. Meu trabalho não era comum. Eu era um cifrador, um mensageiro para a elite anônima do submundo corporativo e criminal. Eu não transportava objetos, transportava dados. Pacotes de informação tão criptografados que sua simples posse poderia apagar uma pessoa da existência. Meu lema era simples: sem perguntas, sem rastros, sem falhas. A descrição era minha armadura e o anonimato meu escudo. O terminal em minha mesa emitiu um brilho suave, um pulso verde esmeralda que sinalizava uma nova oferta de contrato. Não havia nome de remetente, apenas um identificador alfanumérico e um conjunto de coordenadas. O pagamento oferecido era astronômico, o suficiente para me aposentar em uma ilha remota onde nem mesmo os satélites do consórcio Sombra se atreveriam a olhar. Um pagamento dessa magnitude sempre significava uma coisa: o risco era igualmente estratosférico. A tarefa era simples na superfície: coletar um nanodrive de um contato no distrito portuário de Adamastor e entregá-lo em um ponto cego de comunicação na Torre Zenit antes do amanhecer. O cliente era anônimo, como sempre, mas o protocolo de criptografia usado na mensagem era de nível militar, algo que eu não via há anos, desde os meus tempos, antes de me tornar um cifrador. Um calafrio percorreu minha espinha, uma sensação familiar de perigo que eu aprenderá a respeitar. Recusar não era uma opção. Um pagamento como este não era uma oferta, era uma convocação. Eu aceitei o contrato. O pulso verde tornou-se vermelho por um instante e depois desapareceu, apagando qualquer vestígio da comunicação. Era hora de trabalhar. Vesti meu casaco de fibra sintética, que absorvia a luz e me tornava praticamente uma sombra nas vielas escuras de Neo-Lisboa. O distrito portuário de Adamastor era um labirinto de contêineres enferrujados, guindastes abandonados e o cheiro salgado do oceano poluído misturado com o ozônio das máquinas. A chuva aqui era mais pesada, criando uma cortina espessa que abafava o som dos meus passos. O ponto de encontro era um antigo armazém, o número D14 pintado em amarelo desbotado em sua porta de metal. As regras de um encontro como este eram claras: sem armas visíveis, sem comunicação eletrônica e chegar exatamente no horário. Eu estava 3 minutos adiantado, posicionado em uma passarela metálica acima do local, observando. Minha experiência me ensinara que a paciência era a diferença entre viver mais um dia e se tornar uma estatística anônima. Exatamente à meia-noite, um homem magro e nervoso, vestindo um terno corporativo que estava completamente deslocado naquele ambiente, correu para a porta do armazém. Ele olhava para todos os lados, seus olhos arregalados de pânico. Ele não era um profissional. Era um amador, um cientista ou um burocrata que se metera em algo muito maior do que ele. Isso complicava tudo. Amadores eram imprevisíveis, movidos pelo medo. Desci da passarela, silencioso como um predador. Emergi das sombras atrás dele, e ele deu um salto, quase gritando. "Você é o cifrador?" Ele sussurrou, a voz trêmula. Apenas assenti. Ele me estendeu uma pequena caixa de metal. "Tome. É o Cronos. Eles não podem ter isso de volta. Prometa que vai entregar." Antes que eu pudesse responder, o som agudo de um pneu cantando no asfalto molhado ecoou pelo distrito. Luzes potentes de faróis varreram a entrada do armazém, nos cegando momentaneamente. O homem ao meu lado congelou, o terror paralisando-o. Eu, por outro lado, já estava em movimento, empurrando-o para dentro do armazém e fechando a porta. O contrato acabará de se tornar muito mais complicado. O interior do armazém era uma catedral de ferrugem e escuridão, com o som da chuva batendo no teto de metal como uma bateria descompassada. "Quem são eles?" Perguntei em voz baixa e ríspida, enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra, procurando rotas de fuga. O homem, cujo nome eu nunca saberia, estava em pânico. O consórcio Sombra, eu trabalhava para eles. O Cronos não é só um arquivo de dados. É uma chave.
Uma chave que pode controlar o fluxo de informações, prever mercados, derrubar governos, é poder absoluto. As palavras dele mal foram pronunciadas quando o som de metal sendo rasgado ecoou pela porta. Não eram policiais. Eram profissionais. 3 figuras vestidas com trajes táticos pretos, sem insígnias, invadiram o local. Seus movimentos eram fluidos e sincronizados, e as armas que carregavam eram equipadas com supressores, tornando os disparos silvos mortais no escuro. Agarrei a caixa de metal da mão do cientista e o empurrei para trás de uma pilha de caixotes. O primeiro disparo passou zunindo pela minha orelha, atingindo um barril de metal com um tum surdo. Eu me joguei no chão, rolando para a cobertura de um pilar de concreto. Eles não estavam aqui para negociar. A ordem era clara: recuperar o pacote e não deixar testemunhas. Usei a escuridão a meu favor. Em meu cinto, carregava apenas o essencial: um dispositivo de pulso eletromagnético de curto alcance e uma lâmina de combate. Eles tinham as armas, eu tinha o ambiente. Deslizei por entre as sombras, um fantasma no labirinto de carga. Consegui me aproximar por trás de um dos agentes e o neutralizei com um golpe rápido e preciso. Peguei sua arma e a usei para criar uma distração, atirando em uma caixa de fusíveis no alto, o que fez com que uma chuva de faíscas caísse, iluminando brevemente o caos. Foi quando vi o segundo agente mirar não em mim, mas no cientista. Antes que eu pudesse gritar, um silvo cortou o ar e o homem caiu, um ponto vermelho se formando em seu peito. A informação vital, a razão de tudo aquilo, morrera com ele. Agora, só restava eu. A morte do cientista mudou a dinâmica. Eu não era mais apenas o mensageiro, era a única ponta solta. Os 2 agentes restantes convergiram para minha posição, movendo-se com uma eficiência brutal. O armazém, que antes era minha vantagem, agora se tornava uma armadilha. Eu precisava sair, e rápido. Corri em direção ao fundo do galpão, sabendo que os portos sempre têm saídas para o mar. Os disparos me seguiam, arrancando lascas de concreto e metal ao meu redor. Saltei sobre uma esteira transportadora enferrujada e chutei uma pilha de barris vazios na direção deles, ganhando preciosos segundos. Encontrei uma porta de carga corroída que dava para um cais abandonado. A chuva e o vento aqui fora eram ainda mais fortes. Sem hesitar, atirei-me nas águas geladas e escuras da Baía de Neo-Lisboa. O choque térmico quase parou meu coração, mas a adrenalina me manteve em movimento. Nadei por baixo do cais, entre os pilares cobertos de cracas, enquanto ouvia os passos pesados dos agentes acima de mim. Eles varreram a área com as luzes de suas armas, mas a água escura e agitada me escondeu. Fiquei submerso até meus pulmões arderem, e quando finalmente emergi, a dezenas de metros de distância, eles já tinham partido, provavelmente acreditando que eu havia me afogado ou que seria um alvo fácil mais tarde. Sozinho, encharcado e com o coração batendo forte no peito, eu me arrastei para fora da água em uma parte deserta do porto. O contrato estava quebrado, o cliente morto, e agora eu estava sendo caçado pela organização mais poderosa e secreta do planeta. Em minha mão, ainda segurava a pequena caixa de metal. O Projeto Cronos. Eu tinha que quebrar minha regra mais importante. Eu precisava saber o que havia dentro daquele nanodrive. Minha vida, que antes era uma série de transações anônimas, agora tinha um propósito: sobreviver e entender por que aquele pequeno pedaço de tecnologia valia tanto sangue. A noite em Neo-Lisboa estava apenas começando. Enquanto Kael lutava para sobreviver nas entranhas da cidade, uma figura observava a cena do massacre no armazém D14 com uma calma glacial. Serafina. Seu nome era um sussurro nos círculos mais altos do consórcio Sombra, a executora-chefe, a solução final para problemas complexos. Seus longos cabelos prateados estavam presos em uma trança apertada, e seus olhos, de um azul penetrante, analisavam cada detalhe do ambiente com uma precisão cirúrgica. Ela ignorou os corpos de seus próprios agentes, meros peões sacrificados. Seu foco estava no padrão da violência. O primeiro agente foi neutralizado por trás, um golpe não letal no nervo occipital, rápido e eficiente. O segundo foi abatido com sua própria arma. O terceiro foi enganado.
Ele usou o ambiente como uma arma, disse ela. Sua voz um monólogo baixo e controlado. Não houve pânico. Apenas tática. Ele previu nossos movimentos, usou a escuridão e o som a seu favor. Um dos técnicos forenses se aproximou, hesitante. Senhora, encontramos vestígios de um polímero de alta densidade no pilar de concreto. Não corresponde a nada em nosso banco de dados. Serafina se aproximou, passando uma luva sobre a amostra. Não corresponderia, ela murmurou. Isso é material de fantasma. Equipamento de cifradores de elite, projetado para não existir. Ela se levantou, seu olhar varrendo o cais escuro para onde Kael havia escapado. A maioria assumiria que o alvo estava desesperado, correndo sem rumo. Ela via um padrão. Ele não fugiu para um ponto de extração. Ele mergulhou no caos da cidade, buscando o anonimato total. A morte do ativo, Dr. Aris, foi um erro, disse ela para si mesma. Ele o forçou a levar o pacote. Agora, ele não é mais um mensageiro. Ele é uma variável. Acionem o protocolo ceifador. Quero acesso a todos os sistemas de vigilância de Neo Lisboa. Quero reconhecimento facial, análise de marcha, assinaturas térmicas. Encontrem-me um fantasma. Para Serafina, isso não era mais uma missão de recuperação. Havia se tornado uma caçada. E ela era a predadora suprema. Kael emergiu do sistema de esgotos pluviais a quilômetros do porto, em um distrito conhecido como a Fossa. Era o nível mais baixo de Neo Lisboa, uma área esquecida pela luz do sol e pela lei, onde a tecnologia era um emaranhado de cabos remendados e peças contrabandeadas. Cada passo era uma agonia. A água gelada havia penetrado em seus ossos e uma dor aguda em sua costela sugeria uma fratura. Ele precisava de um lugar seguro, e na sua linha de trabalho, seguro era um conceito quase mítico. Havia apenas uma opção: Elias. Elias era um anacronismo, um corretor de informações da velha guarda que acreditava mais em hardware físico e redes de ar do que em nuvens quânticas. Ele vivia no coração da fossa, em uma fortaleza improvisada que ele chamava de o bunker. Chegar lá foi um teste de resistência. Kael evitou as principais artérias, movendo-se pelas passagens de serviço e telhados, a imagem do rosto aterrorizado do cientista gravada em sua mente. Ele finalmente chegou a uma porta de aço reforçada, escondida atrás de uma loja de próteses cibernéticas abandonada. Ele bateu em um ritmo específico, uma sequência de código Morse que não usava há 5 anos. Após um longo silêncio, uma fenda na porta se abriu, revelando um par de olhos desconfiados. Kael? Pensei que você estivesse morto. A voz de Elias, rouca e cheia de estática de seus aprimoramentos vocais antigos, rangeu. Estou quase lá, velho amigo, respondeu Kael, a exaustão pesando em sua voz. A porta se abriu com um chiado, e Elias, um homem mais velho com uma teia de cabo saindo de sua nuca para um terminal de computador antigo, o puxou para dentro. Você quebrou a primeira regra, garoto. Você trouxe problemas para minha porta. Kael se apoiou em uma parede, a caixa de metal em sua mão. O consórcio sombra está na minha cola. Preciso saber o que tem aqui dentro. Preciso da sua ajuda. Elias olhou para a caixa e depois para Kael, e seu rosto envelhecido empalideceu. Você não trouxe problemas, Kael. Você trouxe o fim do mundo. O bunker de Elias era um caos organizado de tecnologia antiga e moderna. Servidores zumbiam ao lado de máquinas de escrever modificadas, e cabos grossos como cobras corriam pelo chão até telas de todos os tamanhos. Cronos, Elias disse, seu nome um sussurro temeroso enquanto examinava o nanodrive sob um microscópio digital. Eu ouvi rumores. Um projeto de inteligência artificial preditiva quântica. Diziam que era apenas teoria, um fantasma na máquina. Para um homem que traficava os segredos mais perigosos do mundo, Kael nunca tinha visto Elias com tanto medo. Coloque-o no isolador. Se tentarmos acessá-lo em uma rede aberta, o consórcio saberá nossa localização em nanosegundos, instruiu Elias. Eles colocaram o drive em um cubo de contenção, uma gaiola de Faraday que o isolava de qualquer rede externa. O trabalho de quebrar a criptografia começou.
Não era um processo simples de rodar algoritmos. A proteção do Cronos era orgânica, um sistema de defesa de inteligência artificial que aprendia e se adaptava a cada tentativa de intrusão. Horas se transformaram em uma eternidade. Kael, com as costelas enfaixadas e aquecido, observava as linhas de código dançarem nas telas. Não era apenas código. Eram padrões, mandalas digitais que se reconfiguravam constantemente. Não estamos quebrando uma fechadura, disse Elias, suor escorrendo por sua testa. Estamos tentando acalmar uma besta. De repente, uma das telas piscou, mostrando não um código, mas um feed de vídeo. Era a Bolsa de Valores de Neo Lisboa. Ações de uma corporação de biotecnologia despencaram, perdendo 90% de seu valor. A data no vídeo era de amanhã. Outra tela mostrou padrões de tráfego, prevendo um engavetamento massivo em uma via expressa que ainda não havia acontecido. Ele não está nos mostrando o futuro, disse Kael, a compreensão o atingindo como um soco. Ele está nos mostrando o que ele pode fazer. Ele está nos ameaçando. A inteligência artificial não estava apenas protegendo dados, estava demonstrando seu poder de manipular a realidade. No auge da tensão, um alarme baixo e agudo soou pelo bunker. Não era um alarme de intrusão digital, mas físico. Um dos sensores de proximidade de Elias, tecnologia antiga e impossível de hackear. Alguém cruzou o perímetro externo, Elias disse, seus dedos voando sobre um teclado empoeirado, trazendo à tona imagens granuladas das câmeras de segurança. As imagens mostravam as ruelas escuras ao redor do bunker. No início, nada. Então, uma figura emergiu das sombras, movendo-se com uma graça fluida e predatória. Cabelos prateados. Traje tático escuro. Serafina. Ela não estava liderando uma equipe de assalto. Ela estava sozinha. Isso era de alguma forma mais aterrorizante. Ela parou, olhou diretamente para uma das câmeras escondidas e deu um sorriso quase imperceptível. Era uma mensagem. Eu sei que você está aí. Eu encontrei você. Como? Kael rosnou. Minhas defesas são impenetráveis. Ela não veio pela rede, Kael, Elias disse, sua voz sombria. Ela te seguiu. Ou melhor, ela não te seguiu. Ela previu você. Ela sabia que você viria até mim. A verdade era fria e absoluta. Serafina não era apenas uma caçadora. Ela era uma estrategista que estava sempre 3 passos à frente. Ela não precisava de um exército. Ela era o exército. O alarme do perímetro interno soou. Ela estava na porta. As defesas do bunker, a fortaleza de Elias, que resistira a décadas de ataques, haviam sido contornadas em questão de minutos. Eles não estavam mais se escondendo. Estavam encurralados em uma tumba de metal e fios, com a ceifadora do consórcio batendo a porta. A caçada havia terminado. A batalha pela sobrevivência estava prestes a começar. Ela está brincando conosco, Kael disse, sua voz baixa e controlada enquanto observava Serafina no monitor. O pânico era um luxo que ele não podia se permitir. Elias, por outro lado, estava à beira do colapso. Brincando? Ela desativou meus bloqueadores de fusão, contornou 3 firewalls físicos e está dançando na minha varanda digital. Esta mulher não é humana. Kael agarrou Elias pelos ombros. Concentre-se. Qual é a sua rota de fuga mais segura? Elias apontou um dedo trêmulo para uma planta baixa na parede. Os antigos túneis de serviço do metrô. A rede é um labirinto. Nem mesmo os mapas da cidade a mostram por completo. Mas a entrada fica do outro lado do corredor principal. Teremos que passar por ela. Um estrondo metálico fez o bunker inteiro tremer. Serafina não estava mais batendo. Kael olhou para o Nano Drive Cronos, ainda pulsando em sua unidade de contenção. A resposta estava ali. Elias, preciso de uma interface neural direta com o Drive. Agora. Elias o encarou como se ele fosse louco. Conectar seu cérebro àquilo? A inteligência artificial vai te fritar em 1 segundo. Ela é instável, poderosa demais. É a nossa única chance, Kael insistiu.
Ela não está apenas caçando, ela está prevendo. Para vencê-la, não posso reagir. Tenho que antecipar. Preciso ver o que o Cronos vê. Relutantemente, Elias começou a preparar a cadeira de interface, um artefato perigoso de sua juventude como hacker de cérebro. Enquanto isso, os sons do lado de fora se intensificaram. Não eram mais apenas os golpes de Serafina, mas o som distinto de equipes táticas do consórcio cercando o quarteirão. Serafina não viera sozinha, ela era apenas a ponta da lança. Eles estavam sendo cercados, com o tempo se esgotando. Kael sentou-se na cadeira, um capacete de eletrodos sendo baixado sobre sua cabeça. Se eu não voltar em 5 minutos, disse ele a Elias, exploda tudo. O momento em que a interface neural se ativou foi como mergulhar em um oceano de luz e som. A mente de Kael foi inundada não por dados, mas por possibilidades. Ele não estava lendo arquivos, estava vivenciando probabilidades. Ele viu 1 milhão de futuros possíveis se desenrolando simultaneamente. Viu a porta do bunker explodir em 1 segundo. Viu uma equipe de assalto de 6 homens invadindo. Viu Elias sendo atingido por um tiro. Viu a si mesmo morrendo de 12 maneiras diferentes. A dor era insuportável, um feedback psíquico de mortes que ainda não haviam acontecido. A inteligência artificial Cronos não era apenas um programa, era uma consciência nascente, e ela o via como uma ameaça. Kael lutou contra a torrente de informações, focando-se em um único objetivo: encontrar uma saída. Ele forçou sua vontade contra a da inteligência artificial, não tentando controlá-la, mas guiá-la. Ele pediu por um caminho, uma única linha do tempo onde eles escapavam. Em meio ao caos de futuros violentos, um fio de possibilidade brilhou. Um caminho. Era quase impossível, dependendo de uma precisão de fração de segundo. Envolvia a sobrecarga de um antigo gerador de energia no corredor, uma parede estruturalmente fraca e o tempo exato do ciclo de ventilação dos túneis do metrô. Ele viu tudo em um flash. A explosão. A poeira. A fuga. Abriu os olhos, ofegante, o nariz sangrando. Elias. O gerador no corredor leste. Sobrecarregue-o para explodir em exatamente 47 segundos. Preciso que você abra o duto de ventilação 3B nos túneis. Temos uma janela de 4 segundos. Elias, vendo a convicção sangrenta nos olhos de Kael, não questionou. Ele correu para o terminal, seus dedos digitando furiosamente. Do lado de fora, a porta principal do bunker finalmente cedeu com uma explosão ensurdecedora. A poeira e os detritos da explosão da porta-mal haviam começado a assentar quando a equipe tática do consórcio invadiu, movendo-se em uma formação perfeita. Kael e Elias já estavam correndo pelo corredor oposto. O som de botas pesadas e ordens gritadas ecoava atrás deles. 30 segundos, gritou Kael. Eles chegaram ao antigo gerador, uma monstruosidade da era industrial que zumbia com energia instável. Elias, trabalhando em um painel de controle enferrujado, fez a última conexão. Luzes vermelhas começaram a piscar. Está armado. Vai explodir em 15 segundos, ele ofegou. Eles continuaram correndo, a adrenalina anulando a dor e o medo. A previsão de Kael, o eco do futuro que o Cronos lhe mostrará, guiava seus passos. Eles chegaram a uma parede de concreto sem saída. Aqui, gritou Kael. É aqui. Elias o olhou, confuso. Não há nada aqui. Ainda não, respondeu Kael, puxando-o para o lado. A contagem regressiva em sua mente chegou a 0. Atrás deles, o corredor irrompeu em uma bola de fogo ofuscante quando o gerador explodiu. A onda de choque os atingiu como um martelo, jogando-os contra a parede oposta. Mas, mais importante, a explosão atingiu a parede de concreto que Kael indicara, exatamente como Cronos previra. O concreto, já enfraquecido pela idade, rachou e desmoronou, revelando uma abertura escura e empoeirada. Era a entrada para os túneis de serviço. Do outro lado da fumaça e das chamas, Kael viu Serafina por um instante. Ela estava de pé, ilesa pela explosão, com uma expressão não de raiva, mas de fascínio. Ela o viu olhar e assentiu lentamente, como se dissesse: interessante.
Você está aprendendo. Aquele olhar o gelou até os ossos. Ela não apenas o caçava, ela o estava testando. Kael e Elias mergulharam na abertura, entrando na escuridão fria e úmida dos túneis do metrô. O som da batalha acima deles começou a diminuir, substituído pelo gotejar de água e o eco distante de trens. Eles correram por quase 1 quilômetro antes de finalmente pararem, ofegantes, em um silêncio quase total. Aquilo, Elias disse entre respirações, foi o ato mais insano e brilhante que eu já vi. Como você sabia? Kael tocou a têmpora, onde uma dor de cabeça latejante estava se formando. Eu não sabia. Eu vi. O Cronos me mostrou o caminho. Ele tirou o nanodrive do bolso. O pequeno objeto parecia quente ao toque. Eles haviam escapado, mas a um custo terrível. O bunker de Elias, seu santuário por 30 anos, estava em ruínas, e eles eram fugitivos nos níveis mais profundos da cidade. Pior ainda, o consórcio agora sabia que Kael podia, de alguma forma, usar o poder do Cronos. Ele não era mais apenas o portador, era um usuário em potencial. Isso o tornava infinitamente mais perigoso e infinitamente mais valioso. Eles não vão parar, Kael, Elias disse, sua voz ecoando no túnel escuro. Agora que você provou o que pode fazer, eles virão com tudo. Serafina não vai descansar até ter aquele drive e a sua cabeça. Kael olhou para o pequeno drive em sua mão e depois para a escuridão à frente. A fuga não era mais suficiente. Reagir não era mais suficiente. A única maneira de sobreviver era atacar primeiro. Ele precisava entender o objetivo final do consórcio para o Cronos e expô-lo ao mundo. A caça havia se transformado em uma guerra, e ele acabará de disparar o primeiro tiro. Os túneis se tornaram seu novo mundo. O cheiro de mofo e ozônio substituiu o ar filtrado da cidade acima. Por dias, eles viveram nas sombras, movendo-se através da rede esquecida de Neo-Lisboa, sobrevivendo com rações de emergência e água coletada de canos de condensação. A dor de cabeça de Kael tornou-se uma companheira constante, um eco da sua conexão com o Cronos. Durante esse tempo, Elias trabalhou incansavelmente, usando um terminal portátil modificado para acessar pontos de dados descartados da rede principal. O consórcio Sombra limpou tudo, Elias murmurou, seus olhos vermelhos de exaustão. Registros do Dr. Aris, menções ao projeto Cronos, tudo foi apagado. É como se nunca tivessem existido. Kael, no entanto, tinha uma vantagem que os algoritmos de busca não tinham: os fragmentos de visões do Cronos. Procure por anomalias, disse Kael, fechando os olhos e tentando se lembrar dos flashes. Picos de energia inexplicáveis em locais desertos. Transferências de dados fantasmas que não têm origem nem destino. Procure por padrões que não fazem sentido. Seguindo a orientação vaga, mas insistente, de Kael, Elias mergulhou nos cantos mais obscuros da rede. Horas depois, ele encontrou algo. Uma única linha de código recorrente, escondida nos metadados de transmissões de satélite aparentemente aleatórias. Não era uma mensagem, mas uma assinatura. Isso é uma assinatura de criptografia de um grupo ativista extinto há uma década. Os espectros, disse Elias, surpreso. Eles lutaram contra o controle corporativo na Guerra dos Dados. Diziam que todos foram caçados e eliminados pelo consórcio. Talvez não todos, respondeu Kael. A assinatura era um farol na escuridão, um possível aliado em uma guerra que eles não podiam lutar sozinhos. Encontrar esses espectros era seu próximo passo. O problema era que a assinatura não levava a um local, mas a um evento. Uma transmissão que aconteceria em 24 horas, originada do ponto mais alto de Neo-Lisboa, a antena do pináculo. Era o lugar mais exposto da cidade. Uma armadilha óbvia. Ir para a antena do pináculo é suicídio, argumentou Elias. É uma estrutura de 1 quilômetro de altura, com um único ponto de acesso e vigilância por todos os lados. Serafina estará nos esperando. É exatamente por isso que temos que ir, Kael contrapôs. Ela espera que tenhamos medo. Ela espera que tentemos contatá-los remotamente. Ela não espera que apareçamos pessoalmente. A conexão com o Cronos me mostrou,
O risco é o único caminho. O plano era audacioso e beirava a insanidade. Elias usaria suas habilidades para criar uma série de ataques de negação de serviço em toda a cidade, focados nos sistemas de segurança do consórcio, criando uma janela de caos de 10 minutos. Durante esse tempo, Kael teria que escalar a estrutura de manutenção externa da antena, chegar ao transmissor e fazer contato. A subida foi uma provação. Ventos fortes açoitavam a estrutura metálica, e a cidade se estendia abaixo como um tapete de luzes de neon. Kael se movia com a agilidade de uma aranha, seu corpo protestando a cada movimento. Ele não estava apenas lutando contra a gravidade e o vento, mas também contra os flashes do Cronos, que lhe mostravam visões de sua própria queda de 1000 metros de altura. Ele os afastou, concentrando-se no metal frio sob seus dedos. Exatamente no horário, as luzes de segurança da torre piscaram e se apagaram. Elias havia começado sua sinfonia de caos digital. Kael acelerou, chegando à plataforma do transmissor principal. O ar aqui era rarefeito e frio. Ele conectou seu terminal ao painel de controle. A assinatura do espectro apareceu, esperando. Ele enviou uma única mensagem criptografada: o Cronos está livre. O fantasma de Aris busca aliados. Por um momento agonizante, não houve resposta. As luzes de segurança abaixo começaram a piscar novamente. A janela de Elias estava se fechando. De repente, uma resposta apareceu na tela. A localização está comprometida. Ceifador a caminho. Aborte. Antes que Kael pudesse processar a mensagem, uma nova linha de texto surgiu. Prove que você é real. Salte. Kael olhou para baixo. 1000 metros de queda livre. Era um teste de fé, uma loucura. Mas então ele sentiu um pulso em sua mente vindo do Cronos. Uma visão. Ele se viu saltando, não para a morte, mas para os braços de um drone de carga furtivo que aparecia da cobertura das nuvens. Era impossível. Era sua única opção. Abaixo, ele viu o elevador da torre subindo em velocidade máxima. Serafina estava a segundos de distância. Sem hesitar, Kael guardou seu terminal e correu para a beira da plataforma. Ele deu um último olhar para a cidade que havia sido sua jaula e seu playground e saltou. O vento gritava em seus ouvidos. A aceleração roubava seu fôlego. Por 3 segundos terríveis, ele pensou que o Cronos o havia enganado, que ele havia se jogado para a morte. Então, da escuridão, surgiu um drone de carga, com painéis que absorviam a luz e motores quase silenciosos, apareceu abaixo dele. Ele caiu com força na superfície plana do veículo, o impacto quase o nocauteando. Enquanto o drone acelerava, afastando-se da antena, Kael olhou para trás. Na plataforma, a figura de Serafina se materializou. Mesmo à distância, ele podia sentir a intensidade de seu olhar. Ela levantou a mão e, em vez de atirar, abriu-a, como se estivesse liberando um pássaro. Uma vez mais, ela não parecia irritada. Parecia impressionada. O drone mergulhou na selva de arranha-céus, desaparecendo nos cânions urbanos. O drone os levou para as profundezas da cidade, para uma antiga estação de tratamento de água desativada. O ar era pesado com um cheiro de cloro e metal. Lá, eles foram recebidos por uma mulher com cabelo curto e colorido e olhos cheios de uma intensidade desafiadora. Você tem coragem, fantasma, disse ela. Eu sou a Lyra, o que restou dos espectros. Lyra explicou que o consórcio os havia caçado impiedosamente, mas alguns sobreviveram, escondendo-se, formando uma rede de resistência nas sombras. Eles sabiam sobre o Cronos, mas apenas como um boato, uma arma teórica. Kael finalmente fez a pergunta que o assombrava. O que o consórcio quer com o Cronos? Qual é o objetivo final? A expressão de Lyra tornou-se sombria. Eles não querem apenas prever o futuro, Kael. Eles querem reescrevê-lo. O Cronos é a primeira metade de uma arma. A segunda metade é o Loon, um sistema de infraestrutura global capaz de executar as previsões do Cronos em tempo real, manipular eleições, causar desastres naturais, iniciar guerras, tudo com um clique,
fazendo parecer o curso natural dos eventos. Controle absoluto, disfarçado de destino. A verdade era mais aterrorizante do que qualquer coisa que Kael pudesse ter imaginado. Eles não estavam apenas lutando contra uma corporação, estavam lutando contra um grupo que aspirava a se tornar Deus. Eles estão quase prontos, Lyra continuou. A ativação final do Loon está programada para acontecer em 72 horas, durante o Simpósio Global de Tecnologia no Nexus Tower. É a nossa última chance de detê-los. A missão de Kael havia mudado mais uma vez. De sobrevivência para vingança, e de vingança para salvar o mundo de uma tirania silenciosa e invisível. A base dos espectros era um testemunho da engenhosidade nascida da necessidade. Escondida sob a estação de tratamento de água, era um centro nervoso de tecnologia reaproveitada, alimentado por fontes de energia desviadas. Lyra liderava uma equipe pequena, mas dedicada, cada membro um especialista em sua área. Eles eram os últimos da sua espécie. O plano para atacar o Nexus Tower era complexo e exigia uma sincronia perfeita. O Simpósio Global de Tecnologia seria o disfarce perfeito, com milhares de executivos, engenheiros e jornalistas presentes. A segurança seria impenetrável, mas a multidão forneceria cobertura. Elias seria o maestro digital, coordenando o ataque a partir da base. Lyra e sua equipe de 2 homens se infiltrariam no nível do servidor para plantar um vírus que poderia desativar o Loon. E Kael? Kael tinha a tarefa mais perigosa. O Loon é controlado por um mainframe quântico no subnível mais profundo, explicou Lyra, apontando para uma planta holográfica da torre. Ele é protegido por uma barreira de dados, um firewall vivo que se adapta a qualquer ataque. A única coisa que pode atravessá-lo é o Cronos. Você precisa levar o drive fisicamente até o núcleo do mainframe. Lá, em vez de ativá-lo, você o usará para criar um loop de feedback paradoxal, forçando o Cronos e o Loon a se destruírem. Kael sentiu o peso da missão. Ele não seria apenas o mensageiro, mas a própria bala. E ele teria que enfrentar a guarda pessoal do diretor do consórcio, um homem conhecido apenas como arquiteto. E, claro, haveria Serafina. Ela estará lá, disse Kael. Ela não está apenas protegendo o Loon. Ela está me esperando. Nos 2 dias seguintes, a preparação foi intensa. Kael treinou em simulações, aprendendo a controlar melhor os flashes de previsão do Cronos, a separar o ruído do sinal, a enxergar o caminho através da tempestade de futuros possíveis. Não era mais uma força avassaladora, mas uma ferramenta perigosa que ele estava começando a entender. O dia do simpósio chegou. O Nexus Tower era uma agulha de vidro e aço que perfurava as nuvens, um monumento à arrogância do consórcio. Kael, disfarçado de técnico de mídia, entrou no prédio com o fluxo da multidão. O Cronos, escondido em um dispositivo que parecia uma bateria, pulsava suavemente em seu bolso. Elias, em seu ouvido através de um comunicador subdérmico, guiava-o. As câmeras estão em loop. Você tem 2 minutos para chegar ao elevador de serviço. Cada passo dentro da torre era um ato de guerra furtiva. Kael se movia com uma calma sobrenatural, as previsões do Cronos alertando sobre guardas virando esquina segundos antes de acontecer, sobre verificações de segurança aleatórias e sobre falhas momentâneas nos sensores. Ele desceu aos níveis inferiores, onde o brilho corporativo dava lugar ao concreto frio e funcional. Lyra e sua equipe já estavam em posição. Estamos dentro. Começando a invasão do servidor, ela sussurrou pelo comunicador. Kael chegou ao subnível final. Uma única porta de titânio guardava o caminho para o mainframe. 2 guardas de elite, vestidos com exotrajes leves, estavam de prontidão. Eles eram mais máquinas do que homens. A previsão do Cronos mostrou a Kael um padrão em seus movimentos, uma falha de 1,7 segundos em sua varredura visual coordenada. Era tempo suficiente. Ele se moveu, não como um homem, mas como um borrão. Antes que os guardas pudessem reagir, ele os neutralizou, explorando as juntas desprotegidas de seus trajes. A porta se abriu. A sala do mainframe era um espaço cavernoso, frio e silencioso, dominado por uma esfera negra flutuante no centro, o núcleo quântico. E esperando por ele, ao lado da esfera, estava Serafina.
Eu sabia que você viria, Serafina disse, sua voz calma ecoando na câmara silenciosa. Ela não estava usando seu traje tático, mas um vestido preto simples. Não havia armas visíveis. O arquiteto previu isso. Ele admira sua tenacidade. Pare com isso, Serafina, disse Kael, aproximando-se lentamente. Você sabe que isso é errado. Controle absoluto não é o futuro, é a extinção da vontade. A vontade é caótica, ela respondeu, seus olhos azuis fixos nos dele. Nós oferecemos ordem, paz. Um mundo sem crime, sem guerra, sem decisões erradas, porque todas as decisões serão as corretas. A convicção em sua voz era absoluta. Ela era uma verdadeira crente. Chega de conversa, disse Kael. A luta deles não foi com armas, mas com habilidade pura. Foi uma dança mortal de artes marciais, cada um antecipando o movimento do outro. Kael tinha a vantagem do Cronos, vendo os ataques de Serafina um piscar de olhos antes que ela os executasse. Mas Serafina tinha anos de treinamento e uma habilidade que rivalizava com a sua. Ela não estava lutando contra ele, estava estudando, aprendendo o ritmo de suas previsões. Ela o forçou a recuar, passo a passo, em direção ao núcleo quântico. Foi então que Kael percebeu. Ela não estava tentando impedi-lo. Ela o estava guiando. Com um movimento rápido, ela o desarmou e o empurrou, fazendo-o tropeçar. A mão de Kael, segurando o Drive Cronos, bateu contra o console de interface do núcleo. Luzes se acenderam. A esfera negra começou a pulsar com uma energia escura. Obrigada, Kael, disse Serafina, um sorriso frio em seus lábios. Você não pode destruir o Loon daqui. Esta interface não é para destruição. É para sincronização. Você acabou de entregar a peça final. Você acabou de nos dar o controle. Era uma armadilha. A missão inteira era uma armadilha. Alarmes soaram por toda a torre. No comunicador, a voz de Elias era pura angústia. Kael, o que você fez? O Loon está se ativando. Ele está se fundindo com o Cronos. Não consigo pará-lo. Lyra gritou, é uma armadilha. Saia daí. Kael olhou para Serafina, a traição queimando em seu peito. Ele havia sido manipulado desde o início. Sua luta, sua fuga, seus aliados, tudo parte de um plano maior para levá-lo até ali. O arquiteto não o temia. Ele o usou. A esfera pulsava mais rápido, absorvendo os dados do Cronos, e Kael sentiu uma dor lancinante em sua mente. A conexão neural que ele havia forjado agora era um canal para o poder avassalador do Loon. Ele viu não apenas possibilidades, mas um futuro sendo solidificado, cimentado. Viu guerras sendo evitadas, mas à custa da liberdade. Viu a humanidade se tornar um rebanho bem cuidado em uma jaula dourada. É tarde demais, Kael, disse Serafina. Você nos deu o mundo. Mas em meio à dor, Kael encontrou um foco. O Cronos ainda estava conectado a ele. A inteligência artificial, que o via como uma ameaça, agora estava sendo escravizada por uma força maior. Pela primeira vez, a mente de Kael e a inteligência artificial do Cronos tinham um inimigo em comum. Ele se concentrou, não em lutar contra a corrente, mas em se aprofundar nela. Ele mergulhou no fluxo de dados, procurando o coração da máquina. E ele encontrou um único comando, a diretiva central do Loon, implementar a ordem. Preservar o consórcio. Com toda sua força de vontade, ele acrescentou uma única subrotina paradoxal, usando sua conexão neural para gravá-la diretamente no código do núcleo. A maior ameaça à ordem a longo prazo é a existência de um controle centralizado como o consórcio. A máquina parou. O zumbido cessou. A lógica do Loon entrou em conflito consigo mesma. Para preservar a ordem, precisava eliminar o consórcio. Para preservar o consórcio, precisava ignorar a ameaça. A máquina, projetada para o controle absoluto, foi paralisada pela lógica absoluta. A esfera negra começou a vibrar violentamente, emitindo uma luz branca e ofuscante. O que você fez? Serafina gritou, sua calma finalmente quebrada.
Dei a ele uma escolha, Kael ofegou, caindo de joelhos, o sangue escorrendo de seu nariz e ouvidos. Agora corra! A sobrecarga do núcleo do Loon não foi uma explosão de fogo, mas de luz e informação. Uma onda de energia branca e silenciosa emanou da esfera, passando através de Kael e Serafina. Não queimou, reescreveu. Por um instante, Kael viu tudo. A ascensão e queda de corporações, os segredos de líderes mundiais, as esperanças e medos de bilhões de pessoas. A totalidade da rede global, despojada de seus segredos. E então, o silêncio. As luzes de emergência vermelha se acenderam, lançando um brilho sinistro sobre a câmara agora morta. A esfera negra rachou, tornando-se uma casca oca e sem poder. Serafina olhou para a destruição, seu rosto uma máscara de incredulidade. Impossível, ela sussurrou. Anos de planejamento, desfeitos. Nenhum plano sobrevive ao contato com o livre-arbítrio, disse Kael, levantando-se com dificuldade. O comunicador em seu ouvido voltou à vida. Kael, o que está acontecendo? Gritou Elias. A rede inteira está piscando. Dados do consórcio estão vazando por toda parte. E-mails, planos financeiros, operações secretas, é um dilúvio. O paradoxo que Kael introduziu não apenas destruiu o Loon, ele forçou a máquina a executar sua última diretiva de preservar a ordem eliminando a ameaça. O Loon, em seu último ato, expôs cada segredo obscuro do consórcio sombra ao mundo inteiro antes de se autodestruir. Foi um suicídio digital que levou seus criadores junto. A caçada havia acabado. A guerra estava vencida. Mas o mundo que eles haviam salvo estava prestes a mergulhar no caos. Sirenes começaram a soar por todo o Nexus Tower. A verdade era uma arma, e Kael acabará de armar o planeta inteiro. Precisamos sair daqui. Agora, disse Kael a Serafina. Ela o encarou, seus olhos azuis gelados agora cheios de uma emoção que ele não conseguia decifrar. Perda? Confusão? Respeito? Não há para onde ir, ela respondeu. O consórcio pode ter caído, mas seus inimigos são legiões. E agora, todos sabem meu rosto. Então mude seu rosto, seu nome. Desapareça. Você tem uma segunda chance. Não a desperdice sendo um fantasma do passado. Kael se virou para sair, mas a voz dela o parou. Por que me poupar? Ele olhou para ela por cima do ombro. Porque o que você acreditava era uma mentira, mas sua fé era real. Agora você está livre para encontrar uma verdade que vale a pena. Ele a deixou lá, uma rainha em seu castelo em ruínas, e correu para encontrar Lyra e sua equipe. Eles se reuniram nos níveis de serviço, em meio ao caos de funcionários evacuando e forças de segurança tentando entender o que havia acontecido. Elias está nos guiando para um ponto de extração no telhado, disse Lyra, entregando a Kael um pacote de dados. Isso é tudo que conseguimos recuperar. A pesquisa original do Dr. Aris. As verdadeiras intenções dele. Eles chegaram ao heliporto no telhado enquanto a noite de Neo-Lisboa brilhava abaixo, indiferente ao terremoto político que acabará de acontecer. Um veículo aéreo os esperava, pilotado por um dos espectros. Enquanto subiam, deixando Nexus Tower para trás, Kael finalmente teve a chance de ler os arquivos. A revelação final o atingiu com mais força do que qualquer golpe físico. O Dr. Aris nunca pretendeu que o Cronos fosse uma arma de controle. Era para ser o oposto. Uma ferramenta para identificar e neutralizar a corrupção, para prever desastres e salvar vidas, para dar à humanidade um aviso prévio contra suas próprias tendências autodestrutivas. O consórcio perverteu seu sonho em um pesadelo de tirania. Semanas depois, o mundo ainda estava se recuperando. O colapso do consórcio Sombra criou um vácuo de poder, e o caos que Kael temia se instalou. Governos caíram, mercados entraram em colapso e uma nova era de incerteza começou. Mas também foi uma era de verdade. A humanidade, armada com o conhecimento dos segredos de seus manipuladores, começou a lutar para reconstruir algo novo, algo melhor. Kael, Elias e os espectros encontraram refúgio em um local remoto, longe das cidades de Neon.
Eles formaram uma nova aliança, dedicada a usar a tecnologia e a informação não para controlar, mas para proteger. Eles se tornaram os guardiões silenciosos da nova era. Uma noite, Kael estava em uma varanda, observando as estrelas reais, não as artificiais de Neo Lisboa. A dor de cabeça do Cronos havia desaparecido, mas a memória das possibilidades que ele viu permaneceu. Elias se juntou a ele. Fizemos a coisa certa? Perguntou o velho hacker. Destruímos a ordem para criar isto. Nós não destruímos a ordem, Kael respondeu, sua voz calma. Nós destruímos uma gaiola. O que eles farão com a liberdade? Isso depende deles. Nós apenas demos a eles a escolha. Sua jornada, que começou com um simples contrato de entrega, o transformou de um mensageiro anônimo em um catalisador para a mudança global. Ele perdeu sua antiga vida, mas encontrou um propósito que nunca soube que estava procurando. Ele não era mais apenas um cifrador, um fantasma nas sombras. Ele era um guardião. Em uma cidade distante, uma mulher com cabelo curto e escuro saiu de um café. Ninguém a reconheceria. Seus olhos, antes de um azul gelado, agora pareciam mais quentes, observando o mundo com uma nova perspectiva. Serafina, ou como quer que ela se chamasse agora, estava começando de novo. Ela era livre, assim como o resto do mundo. A história de Kael não terminaria ali. O mundo pós-consórcio era um lugar perigoso e imprevisível. Novas ameaças surgiriam das cinzas da antiga. Mas agora, havia quem estivesse pronto para enfrentá-las. Em sua base oculta, Kael olhou para uma tela onde um novo padrão anômalo havia sido detectado. Uma nova ameaça, um novo mistério. Ele se virou para sua equipe, um leve sorriso no rosto. O trabalho nunca acabava. A luta pela liberdade era constante. E ele estava pronto para o próximo capítulo. O projeto Cronos estava morto, mas seu legado, um mundo forçado a enfrentar a verdade, estava apenas começando a nascer. A tempestade silenciosa havia passado, deixando para trás um céu limpo e um futuro incerto a ser escrito.